Imagine que a Terra encolheu até o tamanho de uma bola de gude. Cada cidade, desertos e oceanos em miniatura, limitado a meros milímetros. Todos os 8 bilhões de pessoas comprimidas em um minúsculo espaço. Se compactarmos a massa do nosso planeta a uma esfera de apenas 1,7 centímetros de diâmetro, a Terra se tornaria um dos objetos mais enigmáticos do universo, um buraco negro. Um buraco negro é um abismo cósmico, um monstro cósmico singular e com um apetite feroz. Uma vez puxado por sua poderosa gravidade, você estaria preso para sempre, sem chance de escapar. Mas para onde exatamente os buracos negros levam? Essa é uma das perguntas mais importantes de toda a astronomia. Responder essa questão pode revelar alguns dos maiores segredos do cosmos. Será que os buracos negros são portas para outro universo? Você está assistindo o Astromania. E se queres viajar comigo neste vasto universo de singularidades, eu peço para você curtir e se inscrever, pois assim não irá perder nenhum vídeo. Seu coração bate forte. Sua pele fica pegajosa de suor e o pânico se instala ao perceber que você está completamente perdido. Você está preso em um labirinto e cada caminho promissor parece levá-lo ainda mais para dentro da confusão singular. Algo semelhante aconteceria se você fosse capturado pela abertura implacável de um buraco negro. No entanto, para realmente entender os buracos negros, precisamos mudar a maneira como pensamos sobre a gravidade. Aprendemos que a gravidade é uma força invisível de atração entre dois objetos. Por exemplo, a Lua orbita a Terra porque a Terra atrai com a sua gravidade. Essa foi a maneira como Isaac Newton conceituou a gravidade no século XVII. Mas os físicos não pensam na gravidade desta forma há mais de um século. A visão de Newton foi substituída pela teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Segundo Einstein, a gravidade não é uma força de atração. Em vez disso, é simplesmente o resultado do espaço curvado. Para entender como isso funciona, imagine tirar o lençol da sua cama e segurá-lo pelas 4 pontas. Coloque uma bola pesada no centro, representando a Terra. O lençol afundará no meio. Agora, role uma bola de tênis ao redor da borda do afundamento. Em outras palavras, você fez uma bola de tênis orbitar a bola mais pesada. Crucialmente, não houve nenhuma força puxando a bola de tênis. Ela apenas reage à curvatura do lençol causada pela presença da bola mais pesada. Do lado de fora, isso parece a força da gravidade, mas na verdade é uma ilusão. Quanto mais pesado for o objeto, mais profundo será o afundamento que ele cria no lençol do espaço. Os físicos chamam esses afundamentos de poços gravitacionais. Quando as maiores estrelas morrem, seus núcleos colapsam e criam poços gravitacionais tão profundos que escapar deles exigiria viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Até onde sabemos, isso é impossível.
Esses poços inescapáveis são o que chamamos e conhecemos como buracos negros. Outra maneira de pensar nos buracos negros é que eles distorcem o tecido do espaço a extremos tão grandes que todas as rotas de saída se curvam de volta, como um labirinto. Todos os caminhos aparentes para fora só levam ainda mais para dentro. Mas para onde exatamente? O primeiro a resolver as equações da teoria geral da relatividade de Einstein foi o físico alemão Karl Schwarzschild. É um feito ainda mais impressionante quando se sabe que ele fez isso enquanto servia no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, as equações de Einstein têm duas soluções possíveis, cada uma com o tempo correndo em alternativas opostas. Qual deles escolher? Naturalmente, os físicos optaram por aquilo que fazia a gravidade parecer a força atrativa que conhecemos. Afinal, a gravidade parece puxar as coisas e não empurrá-las. Mas algumas questões físicas foram questionadas porque fomos tão rápidos em descartar a outra solução. Será que o oposto exato de um buraco negro poderia existir? Imagine assistir a um filme de um buraco negro consumindo um material cósmico, mas reproduzido ao contrário. Em vez de puxar matéria para dentro e nunca mais liberá-la, ele a expeliria. Num grande labirinto cósmico, todos os caminhos levariam para fora, em vez de para dentro. Esse buraco negro invertido é conhecido como buraco branco. Os astrônomos nunca observaram um buraco branco, e não há evidências de que sejam mais do que um truque numérico, uma falha matemática no sistema. Só porque as equações de Einstein permitem que eles existam, isso não significa que realmente existam. Os buracos brancos seriam particularmente difíceis de identificar, pois à distância pareceriam muito com buracos negros. Eles poderiam até ter anéis de material ao seu redor. Um buraco branco poderia ter um disco de material expulso. A menos que você estivesse perto o suficiente para ver o material surgindo ou desaparecendo, seria complicado notar a diferença. No entanto, o maior problema com os buracos brancos é que eles parecem violar uma das regras mais sagradas da física, a famosa segunda lei da termodinâmica. Essa lei afirma que o universo deve se tornar mais desorganizado e caótico ao longo do tempo. Somos um exemplo perfeito disso. Nossos corpos enrugam e enfraquecem à medida que o tempo passa. Os buracos negros seguem a mesma regra, tornando o universo mais caótico enquanto destroem estrelas de forma implacável. Mas e os buracos brancos? Se você reproduzir um vídeo de um buraco negro ao contrário, o caos é magicamente revertido. Peças dispersas se juntam e uma estrela inteira é formada novamente. O universo, de repente, torna-se mais organizado. Este é o principal motivo pelo qual a maioria dos físicos e astrofísicos acreditam que buracos brancos não podem existir em nosso universo. Ainda assim, é possível que buracos brancos existam em outro universo, onde o tempo corre em direção oposta. Além disso,
as equações de Einstein permitem que um buraco negro esteja conectado a um buraco branco. Entrar em um buraco negro em nosso universo poderia fazer com que você fosse expulso de um buraco branco em outro universo. Oficialmente, essa conexão é chamada de Ponte Einstein-Rose, ou popularmente conhecido como buraco de minhoca. Os buracos de minhoca têm esse nome por causa das opções disponíveis para um verme em uma maçã. Se ele quiser ir do topo ao fundo da fruta, pode rastejar pela superfície ou escavar um túnel pelo meio. Esse atalho seria um buraco de minhoca literal. Na astronomia existem vários tipos de buracos de minhoca, sendo a ponte de Einstein-Rose o primeiro a ser discutido. Mas antes de começar a imaginar usar um buraco de minhoca para desaparecer em outro universo, saiba que esses atalhos têm seus próprios problemas. Um buraco de minhoca é chamado de atravessável se uma partícula puder atravessá-lo. No entanto, a teoria geral da relatividade de Einstein proíbe a existência de buracos de minhocas percorríveis. Segundo os cálculos de Einstein e Rosen, um buraco de minhoca é tão assustador que colapsaria antes que qualquer coisa tivesse a chance de passar por ele. Isso não impede outros físicos de buscar maneiras de manter um buraco de minhoca aberto. Uma ideia é usar algo chamado de matéria exótica, que, de forma bizarra, teria energia negativa. Contudo, nem sequer sabemos se essa matéria existe. Pode parecer que buracos brancos e buracos de minhocas são causas perdidas. No entanto, há alguns lampejos de esperança. A teoria geral da relatividade de Einstein não é a única teoria relevante. A mecânica quântica é outra peça importante lidando com as regras do universo em escala subatômica. Como duas teorias não se alinham completamente, mas os físicos querem uni-las em uma única teoria capaz de explicar todo o universo, desde as menores partículas subatômicas até as maiores galáxias. Embora essa teoria ainda não tenha sido encontrada, ela é conhecida como teoria de tudo, ou teoria da gravidade quântica. Um dos candidatos mais promissores é chamado de gravidade quântica em loop. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, o tecido do espaço é impecavelmente liso, mas a gravidade quântica em loop sugere outra coisa. Imagine observar o espaço com um telescópio mais poderoso do universo. Segundo essa teoria, o espaço seria composto de uma série de minúsculas malhas, como os fios de um tecido. Essas malhas minúsculas são os loops que dão nome à teoria. E estamos falando de algo relativamente pequeno. Haveria mais malhas em um único centímetro cúbico de espaço do que centímetros cúbicos no universo observável. Um número inimaginavelmente grande, equivalente a 1 seguido de 99 zeros. Uma única malha seria a menor estrutura possível do universo. Segundo a gravidade quântica em loop, cada malha teria uma capacidade limitada de armazenamento. Pense em uma esponja que só pode absorver uma certa quantidade de água.
Quando uma esponja está completamente encharcada, qualquer água adicional simplesmente escorre. A mesma valeria para as malhas do espaço. À medida em que mais matéria é adicionada por um buraco negro, as malhas vão se saturando. Quando chega ao seu limite, qualquer material adicional seria repelido na direção oposta. Então, o buraco negro, no lado oposto, se transformaria em um buraco branco. Desta forma, os buracos tornam-se uma previsão crucial da gravidade quântica em loop. Se essa teoria estiver correta, é possível que os buracos brancos ajudem a explicar até mesmo a origem do universo. A maioria dos astrônomos concordam que o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos, em um evento conhecido como Big Bang. Energia e matéria emergiram de um ponto incrivelmente pequeno. Mas poderia esse ponto ter sido um buraco branco? Será que um universo anterior desmoronou sobre si mesmo, saturando as malhas do espaço até que alcançou seu limite e ricocheteou para fora novamente? Essa é certamente uma hipótese levantada pelas finanças por trás da gravidade quântica em loop. Se eles estiverem corretos, os buracos brancos não seriam apenas uma curiosidade cósmica obscura, mas sim um elo vital entre o nosso universo e os seus antecessores. Uma conexão que poderia, no final das contas, explicar por que estamos aqui para fazer essas perguntas. Mas, se encontrarmos essa resposta, a próxima pergunta será: para onde iremos?